Interrock. Rock de qualidade é aqui. Estamos de volta e agora o segundo bloco e o Rodrigo continua aqui com a gente. Falou um pouco da sua experiência profissional no rádio, 25 anos é uma vida, hein, Rodrigão? Sim. Agora a gente já vai entrar com as suas preferências no rock and roll, as suas bandas preferidas, suas músicas preferidas e também o que essa experiência de rádio e até mesmo de TV, experiência que você vive hoje, né, profissionalmente, o que isso pode ter trazido para você, Rodrigo, assim, de oportunidades dentro do rock and roll mesmo, uma entrevista, um bate-papo, conhecer um artista. Não sei se isso aconteceu, mas se aconteceu, diga pra gente aí, vamos falar um pouco aí, primeiramente das suas bandas preferidas. Quais são, Rodrigo? Olha, tem várias bandas, mas a principal, Rolling Stones. Rolling Stones. Sem dúvida nenhuma. Pedras rolantes não grudam musgos, né? Que é a tradução do que significa Rolling Stones. Pra mim é referência. Fala de novo pra mim. Pedras rolantes não grudam, não juntam musgos, né? Que é um termo em inglês. Eu nunca tinha associado, nunca tinha... Na verdade é uma gíria inglesa, né? Que a tradução literal não é bem isso, mas quer dizer que a pedra que rola, a pedra forte, né? Não vai grudar nada nela ali. Bacana. E assim, sou muito Rolling Stones, gosto demais. Tive a oportunidade de assisti-los ao vivo em 98 e também em 2016. Em 98 eu trabalhava pela Rede Transamérica que tinha aqui em Avaré, que era 90.3. E a Transamérica era muito forte na época de promoção de shows, né? Promoveu o U2, foi o Vertigo, não, foi o... agora me fugiu o nome que veio em 98. Já lembrou? O Apple tá tentando ajudar aqui, mas não vai dar muito certo, não. Já lembro qual show que o U2 veio em 98, mas o Rolling Stones ele veio com o Bridge to Babylon, né? Que é Pontes para Babilônia. E foi no ano, inclusive, curiosidade de rock and roll, foi o ano que o Mick Jagger engravidou a Luciana Gimenez. Então, agora a hora que você falou do Stones, eu realmente não lembrei desse fato, mas eu lembrei que o Stones veio eu acho que em Copacabana, fez um evento lá, eu não lembro se foi de final de ano, um evento que deu 1,5 milhão de pessoas, foi um dos maiores eventos feito de entrada franca, né? Foi livre, foi um dos maiores. Eu acho que foi esse evento que ela ficou grávida, não foi? Não, foi evento? O que eu fui. Na verdade, os Stones, eles vieram pro Brasil em 85. Né? Quando foi esse em Copacabana, você lembra? Foi 2006, por aí, Então, 85, depois eles vieram em 98, que foi esse que eu fui, que ele engravidou a Luciana Gimenez, que é mais ou menos a idade que o Lucas Jagger tem, né? Aí ele voltou nesse show de Copacabana e voltou de novo em 2016. E o que dizem que talvez venha este ano ou ano que vem, mas isso é boato, não tem nada concreto. E se os fãs que escutarem lembrar de algum outro show, me corrijam aí, porque também... E eu lembrei do show do U2, foi o Pop Mart, Pop Mart Tour, que eles vieram no mesmo ano, em 98. Aí a Transamérica optou, né, deu os ingressos, eu falei, qual que eu vou? Eu falei, eu vou no dos Stones. Por quê? Os Stones, na minha cabeça, eu tinha 20 anos, eu falei, cara, eu não vou ver nunca mais na minha vida. Já o YouTube vou ter possibilidades, né? E os caras estão aí ainda, né? Estão firme, bastante. Esses dinossauros do rock mesmo, a gente que é apaixonado, se tiver uma oportunidade tem que ir. Porque esses caras estão indo, né? Estão ficando velho, a saúde já não está deixando mais viagens longas, já fica complicado e alguns estão morrendo. Como acho que essa semana morreu o baterista, se não me engano. De que banda foi? Alguém veio falar pra mim, agora me fugiu. Ai, não é The Who. Já lembro já. Então, se tiver oportunidade, vá, assista, porque pode ser a última oportunidade que você vai ter, né? E quando eu fui em 2016, olha que interessante, fui em 98, achando que fosse o último, e depois 2016, que nós fizemos uma caravana ainda, o pessoal de Itaí ali, até vou mandar um abraço pro pessoal da equipe Rocking, pessoal do rock and roll, Rolando, Binho, Paulão, enfim, toda a galera são fãs do rock and roll. Teve um pessoal tocando no Gafa esse final de semana, viu? Eles são... ali é uma terra extremamente fértil de rock and roll. E aí nós fizemos uma excursão pra estar indo nesse show do Rolling Stones, e a minha mulher, foi a primeira vez que ela viu o Rolling Stones. Eu falei pra ela, você vai ver o maior show de rock clássico e tal, e de fato, né... talvez na época não era a banda predileta dela, apesar de ser roqueira, mas ela acabou ali se encantando, porque eles mesmo numa idade já em 2016 avançada, fizeram um baita de um show. E das bandas, Léo, até curiosidade, cara, se fosse por uma raiz familiar,
E eu seria totalmente sertanejo, que eu sou de família bastante rural lá de Taquarituba, né? A família Costa. Apesar que eu gosto muito de sertanejo, mas eu gosto de sertanejo clássico. Clássico. César e Paulinho, Sérgio Reis e por aí vai. Só que eu vejo que o rock and roll ele tem uma raiz country muito forte, né? Uma questão progressiva, uma questão de uma mensagem bem elaborada. Então eu acho que essas referências que eu tive, e tanto eu quanto o Marcelo, meu primo, são os dois da família, que são roqueiros aí de carteirinha. Eu numa pegada mais clássica e o Marcelo mais pesado, metaleiro. Bacana. E essa vivência de rádio, principalmente de rádio, talvez TV, não sei, ela te colocou em alguma situação assim de você conhecer um artista, entrevistar, estar num camarim? Vários. Eu tive a oportunidade de organizar alguns shows, que é uma área que eu atuei bastante organizando eventos. Eu trouxe junto com o pessoal do Fiorella para Avaré Titãs acústico, né? Eu era um dos cabeças ali à frente da organização do evento, junto com o Léo, que era do Espaço Fiorella, enfim, uma galera aí. Léo Dadário. O Dadário, um abração para ele, foi um evento espetacular aqui em Avaré na época, então eu tive a oportunidade de organizar alguns shows de rock, né? Um exemplo como Titãs, e tive a oportunidade de entrevistar alguns caras. Uma história interessante que eu ali eu nunca consegui tietar artista, eu sempre tratei de maneira muito profissional, muito tranquila, mas nesse dia não teve como. Foi quando o Capital veio para o Dinho, né, toda a galera ali, o que era do Viper ali também, que é o Guitarra, enfim, o Ives Passarel, todos eles vieram para Avaré, que foi um baita de um show, que foi na Imapa, e na época a rádio ela montava um stand, e eu que fazia as reportagens. E eu cheguei na porta do camarim e o segurança não deixou entrar, né? Ele barrou. Por orientação é o trabalho dos caras, eles não estão em momento nenhum errados nesse sentido. E o Dinho viu que eu tava ao vivo. Aí falou, pô, você tá ao vivo, entra. Aí eu entrei, ele percebeu que eu tava nervoso, evidente, porque eu tava naquela adrenalina do show. E os caras não querendo, te barrando, não deixando entrar. E era orientação e faz parte. E aí eu entrei e comecei a bater um papo com ele, falei, Dinho, aqui eu não tô como ouvinte, eu tô como fã e tal, e bati um papo, conhecia bem a história do Capital, conheço bastante a história, e depois que acabou ele falou assim, já que você tá assim na adrenalina e tal, parabéns aí pela entrevista, vamos tomar um vinho com a gente. Então eu tive essa oportunidade, só que infelizmente eu não consegui registrar. A gente não tinha, porque na época não tinha os smartphones. Era tudo muito mais complicado, né? Sim. Deve ter alguém da prefeitura da época e tal, ali, com certeza em algum tem. Arquivo aí deve existir esse registro. Mas assim, na memória ficou esse, com certeza, que foi o momento mais legal, mais marcante, assim, com o rock. Eu vi que você, vamos entrar num ponto aqui meio polêmico, sem tomar lado, tá? Claro. Eu vi que você gosta de Pink Floyd. Bastante, muito. E se eu não me engano, você esteve presente num show do Roger Waters. Isso. Por acaso, foi o show onde ele disse ele não ou não? Não, foi antes. Foi Roger Waters que eu fui. Foi o show The Wall, né? Que o pessoal maioria conhece, a do Break Dog, a música. Tive dois amigos que foram no show, que foi maravilhoso. Maravilhoso. Né? Tanto é que tem outro cara aqui de Avaré, que é o Arnês. O Arnês e o Leandro, foram os dois que eu conheço que tiveram nesse show. E o Arnês até, uma vez ele viajou o mundo inteiro para ver. O Arnês tem uma certa amizade, né? Isso. Proximidade, diz que ele vai no camarim com os caras, isso, né? É isso aí. Ele foi eu vou falar. Ele foi um que desaprovou o ato dele, tá? Sim. Mas onde eu quero chegar, depois a gente pode falar, pessoas públicas, assim, né, de uma magnitude gigantesca. Eu acho que a gente vive num país democrático, onde todo mundo pode, né, tomar o seu lado, e é normal e faz parte. Mas o que você acha? Uma pessoa que tem essa magnitude, essa gigante, né? Muitas pessoas foram lá para assistir o show. É válido ou não? Eu acho que tem que ter uma certa cautela, Léo, né? Só para voltar um pouquinho do Arnês, eu vou chegar nisso que você estava na questão até política, né? Mas assim, o Arnês, ele viajava o mundo inteiro vendo o Roger Waters e o David Gilmour, ele é muito fã do Pink Floyd de um modo geral, né? Se eu tiver errado, você puxa minha orelha depois. Não, ele E ele me deu de presente uma camiseta que ele trouxe da Inglaterra, do Roger Waters. Eu tenho essa camiseta até hoje. E aí ele falou assim, cara, vai nesse show, você vai ter uma experiência... Que era o The Wall. Que é o The Wall, você vai entrar e vai passar rapidinho, você nem vai ver, vai acabar o show, vai ser um espetáculo maior que você já viu. E de fato foi assim...
junto com Rolling Stones. Eu acho que de espetáculo, assim, eu acho que o The Wall até sobressai um pouco da estrutura teatral, etc., que envolve ali toda a dinâmica do Pink Floyd. Foi muito legal mesmo. Eu falo, Arnês, valeu muito a pena, foi show de bola. Foi 2012 que eu fui, essa polêmica rolou um pouco depois. Eu penso assim... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar pro próximo bloco. Claro, acho que rende o bloco, esse assunto rende o bloco. Rende o bloco, beleza. Bora lá. Lembrando que essas músicas, esses 2 primeiros blocos são músicas escolhidas pelo Rodrigo, né? Foram uma sequência, né? Uma seleção de música que ele pediu pra gente tocar aqui no primeiro e no segundo bloco. Play no Rock, bora lá. Interrock com Léo Pieroni.